Gestores de inspeção de qualidade. Olá pessoal, aqui quem está falando é o Wagner Mello, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, tá? Qual é a importância de um gestor de inspeção de qualidade dentro das indústrias metalúrgicas? Como é que é o dia a dia desse profissional e por que ele é tão importante dentro dessas empresas? Então vamos conhecer um pouquinho dessa profissão, pessoal? Bom, pessoal, então vamos lá, tá? Então a gente vai abordar qual que é a importância de um gestor de inspeção de qualidade dentro da indústria metalúrgica. Mas antes da gente falar da importância dele, primeiramente a gente tem que saber o seguinte: o que é um gestor de inspeção de qualidade, tá ok? Então vamos para o slide seguinte, tá? Do qual a gente vai falar o que é um gestor de inspeção de qualidade. Então vamos lá, pessoal. Para uma melhor compreensão, tá? A gente colocou aqui ao lado o que esse profissional faz e qual que é o seu trabalho, tá? Então, resumidamente, pessoal, um gestor de inspeção de qualidade, ele é um profissional responsável pelas atividades de apoio em chão de fábrica, tá? Ele faz a parte administrativa, do qual o inspetor de qualidade inspeciona em chão de fábrica e leva para ele as informações do que ele inspecionou durante o dia, tá? Então essa função administrativa de geração de relatórios, quem faz é o gestor de inspeção de qualidade. Ou seja, como está escrito aqui, ó, ele é um profissional responsável pelas atividades de apoio aos inspetores de qualidade em chão de fábrica, tá ok? O seu trabalho é ajudar estes inspetores, tá? Não é só apenas um inspetor, pode ser 2, 3 ou 4 ou até mais inspetores, tá? A economizarem tempo na geração, tá, de seus relatórios de inspeções de qualidade. Ou seja, o inspetor de qualidade inspeciona determinado produto, tá? E após esse produto inspecionado, obviamente o processo demanda que seja feito um relatório de inspeção. No momento que for demandado desse relatório de inspeção, ele leva essa informação para o gestor de inspeção de qualidade e diz para ele o seguinte, ó, esses produtos foram inspecionados, gera para mim esses relatórios. Ou seja, a partir dali o gestor de inspeção de qualidade vai gerar os relatórios, tá? Independente se for relatórios de inspeção de solda, pintura, ultrassom ou qualquer outro ensaio, o gestor de inspeção de qualidade vai cair em cima para fazer esses relatórios. No momento que está concluído esses relatórios, após isso a gente vai falar, claro, é pegada e coletada a assinatura do inspetor, do qual aquele produto que já foi aprovado, ele já tem uma evidência através de um relatório que realmente está aprovado pelo inspetor X, Y ou Z, tá? Entendido isso, pessoal, além desse apoio que o gestor de inspeção de qualidade dá aos inspetores, para eles não perder tempo com trabalhos administrativos, eles são responsáveis pela geração de um dos documentos mais importantes dentro da indústria metalúrgica, que é o chamado Databook de obra, tá ok, pessoal? Ou Databook de serviço. Ou seja, pessoal, vamos lá. Esse databook de obra ou de serviço, ele nada mais é do que a reunião de todos os documentos que compõem uma determinada obra. Por exemplo, se entrar algum produto para ser fabricado ou montado na sua empresa, obviamente vão gerar relatórios, registros. E esses registros, eles precisam estar organizados. Mas aonde eles vão estar organizados? Vão estar organizados na pasta chamada Databook de obra, pessoal. Nós temos outras aulas falando o que é esse documento, como é feito para formar também esse tipo de documento, essas pastas, tá? Mas esse não vai ser o assunto principal aqui. Ou seja, o assunto principal aqui é mostrar a importância desse profissional, ou seja, que é o apoio que ele dá aos inspetores de qualidade em chão de fábrica e a importância dele também em estar fazendo a geração de um dos documentos mais importantes da indústria, que é o Databook de obra. Qual a importância deste profissional dentro da indústria? Então vamos lá, pessoal. Esse profissional ele é indispensável dentro das indústrias metalúrgicas, pois as atividades de apoio que ele favorece aos inspetores de qualidade e a formação do databook de obra para as empresas é mais do que importante, é estratégico para toda a organização. E para uma melhor compreensão, pessoal, vamos citar apenas duas das realidades atuais das quais as empresas metalúrgicas passam, tá ok? Primeira, pessoal, inspetores de qualidade, tá? Eles têm um salário entre 5 a 8 mil reais por mês, tá? Estamos falando de inspetores de soldagem, líquido penetrante, partícula magnética,
ensaio visual de soldagem, inspeção por ultrassom, radiografia, inspetor de pintura, entre outras modalidades. Não quer dizer que todas as empresas possuem todos esses profissionais internamente, tá ok, pessoal? Mas o que a gente quer passar? A gente quer passar que tem vários ensaios, tá, dentro da empresa metalúrgica que podem demandar desses profissionais. Então imagine só, pessoal, cada profissional desse com um salário entre 5 a 8 mil reais por mês, tá? Isso na folha de pagamento dele, porque para a empresa pode pagar 5, tá, para o profissional, mas em termos de questões trabalhistas, tá, de um salário de 5 pode virar até 9, 10 mil reais por mês. Então imagine a empresa com 5, 10 inspetores, qual que é o custo que essa empresa vai ter. Então vai ser estrondoso, pessoal. Então vamos citar melhor. Onde é que entra o gestor de inspeção de qualidade? Como a gente falou anteriormente, o gestor de inspeção de qualidade ele dá apoio aos inspetores que fazem as inspeções em chão de fábrica, tá? Então, esses inspetores, no momento que eles fazem as inspeções em chão de fábrica, em cima de um determinado produto ou serviço, é gerado um relatório, ou seja, essa peça número tal foi inspecionada, tá? Mas para o inspetor não perder tempo em estar fazendo relatórios administrativos, tá? Ou seja, relatórios de inspeção, aí que entra a função do gestor de inspeção de qualidade. Ou seja, o inspetor em fábrica, que inspecionou a peça, leva a informação para o gestor de inspeção de qualidade no escritório e diz para ele, ó, essas peças eu liberei. Então, a partir dali, o gestor de inspeção de qualidade vai pegar esses códigos e vai transformá-los em relatórios de inspeções, tá? Para que, posteriormente, o inspetor só vá ao escritório para conferir o relatório, obviamente, e assinar que realmente ele inspecionou aquela determinado serviço ou produto em fábrica, tá ok, pessoal? Entendido isso, você já consegue montar um cenário, porque imagina só, pessoal, a empresa pagar um salário alto para os inspetores de qualidade, para ele estar perdendo tempo em serviços administrativos. É inviável, pessoal. Então, por isso que é tão estratégico essa função do gestor de inspeção de qualidade dentro das empresas, tá ok? Isso é o primeiro passo, tá, pessoal? É a primeira realidade atual das empresas metalúrgicas. A segunda é o seguinte, pessoal, databook. Tanto databook de obra quanto databook de serviço, ele é muito importante dentro da indústria. Mais ainda quando a obra está concluída e precisa ter um recebimento final da fatura faltante, tá? Para uma melhor compreensão, pessoal, no momento que entra um produto para a sua empresa fabricar, é amarrado no contrato o seguinte, ó, você vai me fabricar esse produto, vai colocar os inspetores de qualidade X, Y, Z, tá? E no final, tá? Eu quero que você me entregue todos esses relatórios de inspeção, todas as matérias-primas que você comprou, tudo que foi utilizado no processo de fabricação, tá? Ou seja, a reunião de todos esses documentos, pessoal, que o cliente final vai pedir para a sua empresa, é o que a gente chama de databook de obra ou databook de serviço, que é a reunião de todos os documentos que foram gerados enquanto aquela obra estava sendo fabricada ou montada, tá? E por questões financeiras, ele fica amarrado de 3 a 5% do valor do contrato total, tá? Até a sua empresa entregar o databook de obra para o seu cliente, tá? Então imagina só, pessoal, o gestor de inspeção de qualidade, ele já dá um apoio enorme, tá? Fazendo a primeira etapa ali que a gente citou, tá? De estar ajudando os inspetores de qualidade, ou seja, alivia financeiramente a empresa num patamar muito grande. Agora imagine só, pessoal, de 3 a 5% do valor da obra vai ficar dependendo da entrega do databook de obra, tá? Aí entra a questão, quem que entrega esse databook de obra? Quem faz esse trabalho? Quem gerencia esse trabalho? É o gestor de inspeção de qualidade. Então veja, pessoal, só estamos citando duas realidades que acontecem dentro das empresas metalúrgicas, tá? A primeira questão dos inspetores de qualidade, que é o apoio que ele dá, tá? Para estar fazendo esse trabalho administrativo para que os inspetores fiquem em fábrica, inspecionando todas as peças possível, tá? Para que não seja perdido o tempo em relatório. E a segunda etapa aqui, pessoal, da realidade é o databook de obra, que fica de 3 a 5% do total da obra a ser pago após a entrega do databook de obra.
Então, pessoal, quem faz esse trabalho, esse gerenciamento de todas essas documentações, esses apoios, é o gestor de inspeção de qualidade. Então, veja, pessoal, ele não é só importante, ele é extremamente estratégico dentro das empresas. E as empresas que não possuem este profissional, realmente, pessoal, estão perdendo dinheiro porque os custos hoje estão muito inchados. E para as empresas ficarem competitivas a cada dia mais, é indispensável um gestor de inspeção de qualidade dentro de sua organização. Qual o fluxo de trabalho do profissional qualificado como gestor de inspeção de qualidade no seu dia a dia? Então, pessoal, para uma melhor compreensão, a gente vai falar o mais básico, tá? O que ele faz no dia a dia, qual que é o passo a passo que resume o dia desse profissional dentro das empresas metalúrgicas. Então, vamos lá, pessoal. O fluxo de trabalho dele, tá? Vamos lá. Primeiramente, a gente resumiu em 5 passos, tá? Porque é o fluxo de trabalho mais normal. Não quer dizer que o dia inteiro ele fique fazendo isso, tá, pessoal? Porque realmente ele tem mais funções agregadas, mas principalmente a atividade dele, o fluxo de trabalho dele, está dentro desses 5 passos, tá? Do qual o primeiro, vamos estar citando aqui, recebimento de informações. Ou seja, ele recebe informações referente às inspeções de qualidades executada por inspetores de chão de fábrica, tá? Ou seja, ele, o gestor de inspeção de qualidade, está no escritório, tá? No controle de qualidade, aguardando informações dos inspetores que estão em fábrica inspecionando. Ou seja, no final do dia ou no meio do dia, esses inspetores em fábrica, eles levam uma planilhinha para os gestores, dizendo, ó, o seguinte, esse determinado produto eu inspecionei, esse também, esse também, esse também. Então, a partir daí, tá, que ele recebe as informações, ele vai para o segundo passo, tá? Do qual entra só o gestor de inspeção de qualidade. Então, ele entra no processo aí de geração de relatórios, tá? Então, ele dá início de acordo com as informações que ele acabou de receber do inspetor de qualidade em fábrica. Ou seja, todos os códigos que ele recebeu, ele vai fazer o seguinte, pô, essas peças foram liberadas por inspetor tal, tá? E a modalidade de ensaio dele é solda, ou é pintura, ou é ultrassom. Então, ele vai pegar o relatório correto, tá? Da modalidade, porque cada modalidade tem um padrão de relatório. Pegando esse relatório, ele vai apenas transpassar as informações que o inspetor levou para ele, dizendo o seguinte, ó, relatório número tal, peças que compõem o relatório X, Y, Z. Após formado esse relatório, tá, ele vai deixar o relatório prontinho. Para quê? Para que quando o inspetor suba para o controle de qualidade, levar outras informações do que ele acabou de inspecionar, tá? Ele entre para o terceiro passo aqui, pessoal, que é a coleta de assinaturas, tá? Então, é o seguinte, ele vai receber informações novas do que o inspetor acabou de inspecionar, mas em contrapartida ele vai entregar os relatórios que ele já tem pronto, tá? Dizendo ao inspetor, confere se tá tudo ok, essa listinha aqui do que você me passou ontem ou agora de manhã e assina esse relatório, tá? Ou seja, pessoal, não é apenas fazer relatório, porque depois ele vai ter que entregar para o inspetor para que o inspetor carimbe o relatório em si e assine, se comprometendo, dizendo, não, essa peça realmente eu inspecionei. Feito isso, pessoal, tá? Ele vai pular para a quarta etapa, tá? Então, ele já tem o relatório pronto, já tem a assinatura coletada do inspetor, agora cabe a ele digitalizar esse relatório, ou seja, escanear esse relatório. Mas para que isso, Frank? Porque é o seguinte, pessoal, cada dia é mais comum, tá? Não vou dizer que 100% estão solicitando, mas 99% estão. Todos os clientes estão solicitando o databook de obra digital. Ou seja, não só o documento físico o cliente lá no final quer, depois da obra feita. Ele quer também um documento digitalizado, porque é o seguinte, papéis podem se perder, pessoal, pode se extraviar, mas arquivos digitais, por ele ser mais leve, mais fácil de guardar, ele é mais difícil o extravio. Então, por esse motivo, pessoal, após ele coletar a assinatura dos inspetores, o próprio gestor vai digitalizar esses documentos e manter numa pastinha organizada lá digitalmente, ó, esse relatório é de inspeção de pintura, tá? Então, ele vai colocar todos os relatórios lá dentro, tá? Então, em resumo, é isso, tá, pessoal? Feito
a digitalização dos relatórios, tá? Ele vai para o quinto passo, tá? Databook de obra. Após o processo anterior, tá? O gestor insere os relatórios físicos na pasta chamada de Databook de obra. Ou seja, você já digitalizou o arquivo, já pegou a assinatura do inspetor, agora cabe a você colocar dentro de uma pasta real, de uma pasta física, organizado por seções, os relatórios que competem à inspeção de solda, inspeção de pintura, inspeção de ultrassom e por aí vai, tá? Outra situação também, pessoal, que cabe salientar. Não quer dizer que o fluxo de trabalho dos inspetores estão resumido apenas o que a gente colocou nos 5 passos, tá? Ele realmente tem mais funções no dia a dia, ele dá mais apoio aos controles de qualidade, mas o fluxo de trabalho desse profissional, tá? Não vou dizer que 100%, mas 50% o fluxo de trabalho dele está aqui. Bom, pessoal, aqui a gente vai falar um pouquinho o seguinte: quais são os ensaios, ou seja, os tipos de inspeção de qualidade mais comum encontrado dentro das indústrias metalúrgicas. Então a gente fez uma listinha básica aqui, tá? Então vamos lá: inspeção dimensional, ensaio visual de soldagem, ensaio por líquido penetrante, partícula magnética, ensaio por ultrassom, inspeção por pintura, entre outros, tá, pessoal? Entre outros, por quê? Porque tem mais ensaios fora estes. Mas o que a gente citou aqui são os mais comuns. Uma observação muito importante é que a empresa onde você vá trabalhar ou trabalhe provavelmente não dispõe de todos esses ensaios. Por quê? Porque dependendo do tipo de produto que a sua empresa produz ou monta, às vezes não é necessário todos esses ensaios. Ou seja, quanto menos ensaios tiverem, menos inspetores vão demandar em chão de fábrica, tá? Ou seja, menos inspetores dentro da modalidade que a tua empresa não utiliza. E para uma melhor compreensão, pessoal, a gente vai passar ensaio por ensaio aqui, tá? E a gente vai falar um pouquinho, abordar um pouquinho de cada ensaio para que fique uma compreensão mais ampla, tá? Para você que está no rumo aí para se tornar um gestor de inspeção de qualidade, ou você que já está na área, tá? E que realmente quer se aprofundar um pouquinho mais, tá? Então vamos lá, pessoal. Um dos primeiros ensaios dentro da indústria metalúrgica, não tem como fugir, pessoal, é a inspeção dimensional, tá? Antes de mais nada, existe um inspetor qualificado dentro desta modalidade, tá? Que executa esses trabalhos. A função dele qual que é? Como o nome já diz, tá? É verificar se o dimensional do produto, ou seja, se as medidas do produto estão respeitando o projeto, tá? Porque no momento que a engenharia executa um desenho de fabricação, ele coloca as tolerâncias daquele projeto em si, tá? Do qual essas tolerâncias vai ser a que o inspetor dimensional vai trabalhar em cima. Então, se lá tem um determinado produto ou serviço tem que ter uma dimensão X com uma variação de mais ou menos 1, realmente ele vai lá verificar se essas dimensões estão corretas, tá? E se realmente estão dentro das tolerâncias. Porque se não tiver, ele reprova, pede que seja feitas as alterações e a partir dali ele libera a peça, tá? Mas o trabalho dele não morre aqui, tá? Só no pré-dimensional, quando a peça está nascendo, tá? Porque é o seguinte, no momento que ele libera a peça, ele passa por vários estágios de fabricação dentro da empresa. Então pode passar ainda por corte, por alguma, sei lá, por alguma soldagem, tá? Do qual a gente sabe que no momento que a peça passa por modificações, ou seja, é trabalhada em cima, tem tudo para acontecer com que o dimensional da peça saia fora. Ou seja, que aquelas tolerâncias lá no final não seja mais aquele inspecionou no início. Então, esse processo que ele faz no início da fabricação, a gente chama de inspeção pré-dimensional. Porque depois que passa por todas as fases de fabricação, lá no final tem a inspeção final de dimensional, tá? Então, por esse motivo, a inspeção dimensional é uma das inspeções mais importantes e indispensáveis dentro da indústria. Ensaio visual de soldagem. Este é um dos ensaios mais comuns que vocês vão encontrar dentro das indústrias metalúrgicas. Ele é classificado como um ensaio não destrutivo, ou seja, que não destrói a peça, tá? E ele pode ser realizado antes e após a soldagem, tá? Antes da soldagem, ele é verificado se a geometria, tá?
da junta a ser soldada está perfeita, ou seja, se ela corresponde ao que realmente o processo está mandando, tá? E depois da junta soldada, tá? O objetivo do ensaio é verificar se não tem nenhum defeito, nenhuma descontinuidade sobre a solda realizada, tá ok? Entendido isso, existem dois profissionais dentro deste ensaio que podem estar realizando isso, tá? O primeiro deles é um inspetor qualificado como visual de soldagem, que é qualificado pela ABEND, que é a Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos, e o outro profissional qualificado pela FBTS, que é a Fundação Brasileira de Tecnologia de Soldagem, ou seja, que qualifica os inspetores de soldagem. Esses dois profissionais, eles têm as qualificações necessárias para estar fazendo um ensaio visual de soldagem. E uma informação muito importante, pessoal, quem dá um ok para que a soldagem seja realizada é o inspetor de soldagem apenas, tá? Por quê? Porque o inspetor de visual de soldagem, a atribuição dele é apenas visual de soldagem, como o nome já diz. Então ele verifica a junta soldada antes de ser soldada e após ser soldada. Então ele não tem autoridade de dizer para o soldador, soldador, pode soldar. Não, essa atribuição é do inspetor de soldagem, tá? Tanto nível 1 como nível 2. Ensaio por líquido penetrante. Este é um dos ensaios mais simples realizado dentro das indústrias metalúrgicas. Mas não se engane, tá, pessoal? Porque existe um inspetor qualificado para estar realizando esses ensaios, tá? E hoje no Brasil, quem qualifica esses inspetores de líquido penetrante é a ABEND. Sabendo disso, pessoal, o que vocês têm que entender é o seguinte, tá? Após o inspetor de ensaio visual de soldagem ter realizado a inspeção dele a olho nu, tá? E não encontrou nada na soldagem em si, tá? Essa peça vai para frente do processo, tá? Ou seja, o que eu quero dizer, ele vai para outro ensaio, vai para outro inspetor realizar um ensaio, tá? E pode cair na mão do inspetor de líquido penetrante, isso vai depender do que o processo estiver mandando. Caindo na mão do inspetor de líquido penetrante, o que ele vai fazer, tá? Eu vou até fazer algo aqui que não estava no script, tá? Mas eu vou até colocar aqui uma cor, tá? Então vamos lá, vou formatar o objeto aqui e vou colorir essas imagens, tá? Para ficar melhor compreensivo. Então vamos lá, pessoal. Na primeira imagem que vocês podem estar verificando aqui, tá? Tá um inspetor aqui aplicando o líquido penetrante sobre a peça, tá? Claro, aqui é o revelador, tá? Mas ele, antes de aplicar o branco, ele aplica o vermelho. Então ele vai aplicar o vermelho sobre a peça, tá? Tá aqui até uma peça aqui embaixo, aqui, ó, pessoal. Toda com líquido penetrante passado. Depois desse processo que ele vai fazer, ele vai lavar essa peça como um todo. Depois que ele lavar essa peça, tiver tudo bonitinho, ó, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar um revelador sobre a peça. E se existir algum defeito, tá, pessoal, dentro de uma determinada peça, soldado, pode ser até um material fundido, como nesse exemplo da foto aqui, tá? Ele vai fazer o seguinte, ele vai puxar o líquido penetrante para cima, ou seja, vai puxar a coloração vermelha desse líquido penetrante para cima. Então, a partir, tá, dessas indicações que o inspetor vai avaliar com o seu paquímetro, trena, seja lá o que for, verificar se realmente essas descontinuidades que surgiram aqui, elas são aptas a serem aprovadas ou reprovadas. Entendido isso, pessoal, podemos passar para o próximo slide aí. Ensaio por partículas magnéticas. Então vamos lá. Pessoal, este ensaio também é um dos mais comuns que vocês vão encontrar dentro da indústria metalúrgica, tá ok? O objetivo desse ensaio aqui é pegar descontinuidades superficiais e subsuperficiais. Como a gente falou anteriormente, o ensaio de líquido penetrante, tá? Ele só pega defeitos ou descontinuidades abertas à superfície. Ou seja, que não tem uma obstrução que faça com que o líquido penetrante não entre para baixo, tá? Mas o ensaio de partícula magnética, tá? Conforme o pessoal mesmo comenta, diz que meio milímetro abaixo da superfície ele já consegue detectar se tem alguma descontinuidade ou defeito, tá?
Entendido isso, pessoal, é um ensaio muito executado, tá? E ele fica entre faz um ensaio de partícula magnética ou faz ensaio de líquido penetrante, tá? Ou os projetos, nos mais comuns que eu já vi por aí, esses ensaios eles não se sobrepõem, tá? Ou a empresa opta por um ensaio ou opta por outro, depende do tipo de produto que ele quer estar ensaiando. O ensaio de partícula magnética, ele consiste basicamente nas seguintes etapas, tá? O inspetor de posse da peça, tá? Vai lá com seu equipamento chamado yoke, como vocês podem ver na imagem aqui, e larga, tá, uma magnetização sobre a peça, tá? No momento que ele faz isso, qual que é o objetivo, tá? Se tiver algum defeito superficial ou subsuperficial a peça, tá? Ele vai ficar com essa, vamos dizer assim, com essa região magnetizada, tá? Ou seja, no momento que ele larga essa corrente magnética, esses pontos eles vão ficar, vamos assim dizer, magnetizados, tá? E após esse processo, ele larga a partícula magnética sobre a peça. Ou seja, quando ele faz isso, esses pontos que provavelmente tenham defeitos ou descontinuidades, isso se houver, pessoal, ele vai fazer com que esse pozinho magnético, tá? Essa partícula magnética, ele se junte na região aonde tem esse determinado defeito ou descontinuidade. A partir disso, o inspetor de partícula magnética vai avaliar esses pontos e vai verificar conforme o procedimento dele se essa região, esse tamanho de defeito ou essa geometria representa um defeito ou não. Ele vai avaliar, se tiver ok, ele vai liberar, se não tiver ok, ele vai marcar para que o reparo seja realizado. Então a etapa de partícula magnética, resumidamente, pessoal, é isso, tá? Ensaio por ultrassom. Então vamos lá. Pessoal, este é um ensaio também comum dentro das indústrias metalúrgicas e ele é utilizado quando se demanda saber o que tem embaixo da superfície. Ou seja, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que é um ensaio utilizado quando se deseja saber o que tem internamente ao produto. Pode ser inspecionando um determinado produto que você queira saber qual a espessura que ele se encontra naquele momento. Pode ser uma inspeção de soldagem em si, tá? Ou seja, essas descontinuidades, como eles estão no interior do material, só com ensaio por ultrassom para você detectar, tá? Tem outros ensaios que podem detectar, tem o de radiografia, mas vamos se manter nesse aqui do qual a gente está falando, tá? Então, para uma melhor compreensão, existe um inspetor qualificado nessa modalidade, que realiza essas inspeções e o método consiste na seguinte etapa, tá? O inspetor de posse do seu procedimento, de como executar o ensaio, se dirige até a peça e lá ele coloca o equipamento dele ao lado, tá? E seleciona qual transdutor, ou seja, qual cabeçote, até está na figura aqui da qual ele está utilizando e segurando aqui, ele seleciona qual cabeçote ele vai utilizar para fazer aquela inspeção. No momento que ele faz isso, tá? Na tela do equipamento ele vai subindo alguns ecos, tá? Do qual ele vai avaliar se o que ele está detectando ali, do que ele está vendo, realmente é uma descontinuidade ou não. Porque se for, ele vai realmente marcar e pedir para que seja reparado. Se não for, ele vai riscar e vai passar para frente, tá? E para uma melhor compreensão, eu vou mostrar uma imagem aqui, bem didática, tá? Deixa eu encontrar ela aqui. Bom, pessoal, encontrei essa imagem muito interessante aqui no blog Metalúrgico, é o nome do blog aqui. Então ele está mostrando uma imagem aqui bem interessante de como funciona um ensaio, tá? Como vocês podem ver, tá? Ele está aqui com a tela do ultrassom, tá? Aqui é a tela do ultrassom. Aqui é o cabeçote que a gente chama de transdutor, tá? E o que ele está saindo aqui, esse feixe aqui de som que ele está saindo, se vocês observar, ele está detectando uma descontinuidade aqui ou um defeito, tá? Então, no momento que ele detecta o defeito aqui, observe que na tela do ultrassom, ele sobe um eco, tá? E no momento que ele sobe esse eco aqui, ele faz a avaliação se realmente essa descontinuidade que ele acaba de encontrar é um defeito, ou uma descontinuidade do qual tenha que se abrir e reparar, ou se realmente é indiferente e ele pode laudar e aprovar essa peça, tá?
Então é um exemplo bem prático que eu achei aqui para vocês terem conhecimento do que o, vamos dizer assim, de qual é a visão do inspetor de ultrassom no momento que ele começa as inspeções. Inspeção de pintura, pessoal. Então vamos lá, vamos se encaminhando para o último nível de inspeção que a gente vai abordar na nossa videoaula aqui, tá? Após todos os processos passados, tá, na sua empresa, chegou a hora da pintura, tá? Da inspeção de pintura. Propriamente dito, existe um inspetor qualificado nessa modalidade. E hoje no país é muito fácil você encontrar dois tipos de inspetores, tá? Em termos de qualificação. Que hoje no Brasil existe a Abraco, que é a Associação Brasileira de Corrosão. Ela qualifica os inspetores de pintura nacionalmente, tá? Que são muito requisitados a nível Petrobras, tá? Mas também existe a qualificação NACE, que é um organismo internacional, tá? Que faz a qualificação no país também, tá? Então esses inspetores de pintura podem trabalhar em qualquer parte do mundo, tá? Desde que seja aceita a qualificação NACE. Então todas as empresas da qual eu já passei a qualificação NACE é sempre bem vista, tá, pessoal? Bom, e para uma melhor compreensão, o inspetor de pintura, ele é um profissional que ele atua diretamente na obra, tá? Então, tanto na obra quanto na fábrica, ele executa o controle e o acompanhamento do processo de pintura, tá? Isso durante o processo e após a finalização do processo em si, tá ok? E ele se baseia nos padrões pré-estabelecidos anteriormente no controle de qualidade e ele segue as normas e as instruções de qualidade mais variadas, tá? Então essa é a função do inspetor de pintura dentro da fábrica e é uma função muito importante, tá? Porque após ele realizar todo esse processo, ele tem que verificar lá no final se realmente a camada de pintura está de acordo, se a espessura da camada de pintura está de acordo também, ou seja, entre outros fatores. Bom, pessoal, e antes que venha qualquer pergunta ou questionamento, a gente já se adianta, tá? Então vamos lá. Quais são as áreas que mais empregam gestores de inspeção de qualidade, tá? Então a gente colocou um resuminho aqui rápido, tá? Para que vocês compreendam quais são as áreas que mais demandam, tá? Então, primeiramente, as áreas que mais demandam são empresas de construção e montagem metal mecânica. Ou seja, são empresas que atuam nos segmentos industriais metalúrgicos, siderúrgicos, químico, petroquímico, naval, alimentício, equipamentos para geração de energia, gasodutos e oleodutos. Ou seja, pessoal, essas empresas de construção e montagem metalmecânica que atuam nesses segmentos, ou seja, que constroem esses equipamentos, são todas empresas que demandam de gestores de inspeção de qualidade. Porque eles precisam ter inspetores de qualidade, eles precisam ter databook de obra, então eles precisam ter a parafernália toda de documentações e gerenciamento para conseguir atender esses clientes finais, tá? E para isso não é fácil não, precisa de gestores de inspeção de qualidade. Então por esse motivo, as áreas que mais empregam pessoal são estas. Bom, gestor, aqui a gente finaliza a nossa videoaula de hoje. Não esqueça de acompanhar nossos conteúdos semanais e vale lembrar, nós temos nossos conteúdos disponíveis no YouTube, Facebook e Instagram. Semanalmente a gente tá postando conteúdo de valor. Então deixa seu like, deixa seu comentário e até a próxima videoaula, pessoal.